E aí pessoal, Daniel Gottfriedson aqui de novo no canal Jesus em Mim. Muitas vezes nós pisamos na bola e pecamos contra o nosso Deus ao longo do nosso dia e muitas vezes essa situação passa desapercebida. Mas outras vezes o Espírito Santo que vive em nós e veio também para nos convencer de todo o pecado, ele começa a nos incomodar com relação àquele assunto, com relação àquele pecado. Começa a nos inquietar mostrando que nós precisamos fazer alguma coisa com relação àquilo. Mas o que nós devemos fazer? Esse é justamente o assunto do vídeo de hoje. Então existem 4 passos claros que a palavra nos mostra do que nós precisamos fazer com relação a algum pecado que o Espírito Santo nos mostra que nós precisamos acertar. Como nós podemos ser livres desse pecado? O primeiro passo é o arrependimento. Arrependimento, do grego metanoia, significa uma mudança de mente que gera uma mudança de atitude. Então, primeiro eu decido interiormente obedecer à vontade de Deus e depois eu completo essa decisão com um ato prático de obediência. Primeiro decido e depois eu mudo de atitude com relação àquilo. Sempre me lembro do exemplo do filho pródigo que fala em Lucas 15. Olha que interessante que diz nesse texto, depois vocês podem ler com calma em casa, em Lucas 15, fala primeiro o filho pródigo, ele se deu conta da rateada que ele tinha feito e ele decidiu retornar para a casa do pai dele. E depois a palavra fala que ele foi para casa, ele se levantou e foi. Então primeiro uma decisão e depois uma atitude prática, justamente isso que é arrependimento. Isso é fácil? Claro que não, a nossa carne não quer o arrependimento, isso vai contra a nossa carne, mas nós precisamos fazer exatamente o que a palavra fala em Marcos 8,34. Se alguém quer vir após mim, isso Jesus dizendo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é justamente o confronto da nossa vontade com a vontade de Deus. Então, para que o arrependimento aconteça, nós precisamos calcular o preço dessa renúncia, negar a nossa própria vontade e decidir fazer a vontade de Jesus. O segundo passo, bem claro que a palavra nos fala, depois do arrependimento, é o perdão. Olha só o que Jesus disse em Mateus 6,12. Ele diz, na oração, ele fala, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, o pedido de perdão nosso, primeiramente para o Senhor, é reconhecimento em humildade da nossa falha intencional. Porque se não fosse intencional, seria simplesmente um pedido de desculpas. Mas não, nós reconhecemos diante de Deus o nosso erro e nos humilhamos diante dele. E melhor de tudo é que quando nós fazemos isso, nós sempre temos a resposta do Senhor nos dizendo, filho, perdoados estão os teus pecados. E nesse momento, nós somos livres de todo o peso do pecado, de toda a culpa do pecado, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então é extremamente importante esse pedido de perdão para o nosso Deus com relação a essa falha, que é esse pecado que o Espírito Santo nos mostrou. E se isso foi com relação a outro irmão, a outra pessoa, é muito importante que essa prática do pedido de perdão e da liberação de perdão, ela seja feita. Então isso tem que ser algo comum no nosso meio, principalmente entre o corpo de Cristo. E assim o corpo ele é edificado. E eu queria lembrar também que o perdão não é um sentimento, mas ele é sim uma decisão. O terceiro passo é a confissão. Então, cada vez que existe trevas na nossa vida, nós estamos dando legalidade para Satanás agir. Mas quando há luz na nossa vida, nós estamos dando liberdade para o Espírito Santo agir através de nós. E a confissão é justamente isso, é trazer luz para a nossa vida, trazer luz para uma área específica que está em trevas. Então nós o quê? Nós chamamos uma outra pessoa, uma autoridade espiritual sobre a nossa vida, ou algum irmão que pode cooperar com a obra do Senhor na nossa vida, e nós confessamos aquele nosso pecado sem demora, de forma clara, numa atitude de humildade e arrependimento. Então nós vamos e expomos a nossa vida. Isso não é nenhuma punição ou penitência, mas na verdade isso é cura, isso é um processo de cura. Olha o que a palavra fala, primeiro, em 1 João, tem vários versículos que falam sobre andar na luz, e em Tiago 5,16 fala, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Então muitas vezes nós patinamos e incorremos no mesmo erro várias vezes, porque nós até pedimos perdão por aquele pecado, mas nós não confessamos aquele pecado. Então, para sermos curados, a palavra nos leva a confessarmos o nosso pecado. Por fim, o quarto passo é a restituição. De repente, essa situação que nós praticamos, esse pecado, ele foi feito contra alguma outra pessoa ou ele interferiu na vida de alguma outra pessoa. Então, nós precisamos restituir. Se nós roubamos, precisamos devolver. Se nós mentimos, precisamos falar a verdade. Se nós desonramos alguém, precisamos honrar essa pessoa. Então, nós sempre podemos lembrar da história de Zaqueu, que ele foi, isso está em Lucas 19:8, fala que ele restituiu, ele tinha roubado de algumas pessoas e ele restituiu não só o que ele tinha roubado, mas inclusive
4 vezes mais. Eu sempre lembro de um irmão da nossa congregação que conta uma história que aconteceu com ele, muito simples, mas muito interessante, que já depois de adulto, o Espírito Santo lembrou ele de uma moeda que ele tinha roubado de um mercadinho quando ele era criança. Imagina, uma moeda de mercadinho, muitas vezes a gente passa desapercebido, mas nesse caso o Espírito Santo lembrou ele dessa situação e ele foi lá naquele mercadinho, mesmo anos depois, e restituiu aquele valor, e foi uma oportunidade de ele brilhar a luz de Cristo. Então eu queria animar vocês que quando o Espírito Santo falar com cada um de vocês, quando ele fala comigo, olha, essa situação específica, esse pecado precisa ser acertado, nós devemos então nos arrepender, nós devemos pedir perdão por esse pecado, confessar esse pecado e restituir quando for necessário e quando for possível também. Claro que nós não precisamos entrar agora numa paranoia, investigando freneticamente coisas na nossa vida para praticar esses 4 passos. Não, nós precisamos orar, assim como no Salmos 139, sonda-nos, ó Deus, vê se há em nós algum caminho mau. E aí o Espírito Santo vai nos mostrar que áreas da nossa vida, que pecados nós precisamos nos arrepender, pedir perdão, confessar e também restituir. Então eu queria animar vocês nessa prática. Não se esqueçam aí de curtir o vídeo, compartilhar, comentar também, porque tudo isso que vocês fazem ajuda a divulgar essa mensagem para mais pessoas. Graça e paz sobre a vida de vocês.